Senhor presidente, senador Brailo Maggi, senhoras e senhores senadores, eu serei breve, senhor presidente, mas o que me traz na tribuna na tarde de hoje é para falarmos um pouco do uso do biodiesel em nosso país. O uso do biodiesel em substituição ao combustível fóssil vem crescendo no mundo inteiro. Por ser biodegradável, não tóxica e praticamente livre de enxofre e aromatos, esta mistura de biomassa renovável é considerada a alternativa ecológica de queima limpa em função do seu baixíssimo grau poluidor. O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira por meio da Lei nº 11.097 de 2005, com a criação do Programa Nacional de Uso de Produção Biodiesel, PNBP, uma iniciativa inovadora não apenas para fomentar a produção voltada a esse tipo de energia alternativa, mas também para promover a inclusão social, estimular e gerar renda no campo. As inúmeras vantagens da utilização desse importante recurso incluem seu caráter renovável, o adensamento das cadeias de grãos, carnes e óleos, o alto potencial de geração de empregos rurais, a inclusão de mais de 270 mil famílias na agricultura familiar, a utilização de créditos de carbono e a facilidade de transporte e armazenamento, devido à sua baixa inflamabilidade. A Lei 11.097 fixa em 5% em volume o percentual mínimo obrigatório de adição do biodiesel ao óleo diesel, comercializado ao consumidor final, em qualquer parte do território nacional, estimulando o prazo de 8 anos para se atingir esse percentual. Nos últimos 2 anos, a produção cresceu significativamente, em consequência da obrigatoriedade das misturas. A partir de 1º de janeiro de 2010, tornou-se obrigatório em todo o território nacional o uso de biodiesel, o óleo diesel veicular, com adição de 5% de óleos vegetais ou gordura animal. Em 2009, por exemplo, ano em que a mistura obrigatória passou de 3% para 4%, houve um aumento de aproximadamente 38% em relação a 2008. O setor continua em expansão e hoje a capacidade instalada anda perto de 17,5 milhões de litros por dia. Estima-se que neste ano a indústria brasileira de biodiesel produza 2,5 milhões de metros cúbicos, ou seja, 40% da capacidade instalada, o que indica uma subutilização da estrutura produtiva. Contudo, a expectativa é de que aumentem os investimentos no parque produtivo, com o desenvolvimento de novos polos de matéria-prima. Para tanto, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, tem desempenhado importante papel, garantindo a compra e o pagamento de dado volume nas indústrias, por meio de leilões públicos. Inicialmente, tais leilões eram realizados de forma presencial. As usinas davam o preço que poderiam praticar e este se vinculava à quantia oferecida, bem como à disponibilidade do volume a ser comprado pelo governo, de modo a atender a demanda da mistura obrigatória. Havia sistema de corte, sempre levava em conta essa relação quantitativa. Mas agora temos um sistema predatório, no qual os lances são virtuais, com itens cujo volume inviabiliza a participação das usinas de pequeno e médio porte, em virtude da incapacidade delas em adquirir o direito sobre o lote inteiro, posto que não pode ganhar parte do lote. Com isso, as grandes usinas ganham seus lotes e podem fazer média nos lotes menores, achatando
os preços destes para alijar os pequenos e médios concorrentes, as quais, importa destacar, constituem a maciça maioria das usinas instaladas em nosso país. Destaque-se, ainda que as usinas grandes, verticalizadas, podem sempre optar em vender o biodiesel somente quando o preço do óleo não lhes permite melhor negócio. Estas circunstâncias injustas que tendem à formação de cartéis e à canibalização do setor resulta em grande distorção, não só do ponto de vista econômico e administrativo, como do ponto de vista social, uma vez que sabota os próprios princípios do programa governamental, cuja política se comprometeu exatamente com os pequenos e médios usineiros. No final do mês passado, esses pequenos e médios produtores de biodiesel participaram de reuniões no âmbito da ANP e da própria Casa Civil do Governo Federal, em que, sensibilizados pela situação, representantes das áreas governamentais envolvidas se dispuseram a buscar, junto às instâncias jurídicas cabíveis, uma solução para o legítimo pleito, que consiste em alterar a composição dos referidos leilões, mediante participação diferenciada para as usinas de pequeno e médio porte, por meio de ato licitatório exclusivo. O uso de novo marco regulatório para viabilizar a pretendida mudança, muito provavelmente pressupõe alterar a legislação ordinária, razão pela qual pretendo submeter à Comissão de Agricultura requerimento propondo a convocação de uma audiência pública destinada a esclarecer o assunto e instruir eventuais proposições legislativas. Sendo esta uma situação que atinge não só os pequenos e as médias indústrias do meu estado de Mato Grosso, mas que se estende a todo o país. Estou certo de que a justa reivindicação despertará motivado interesse e encontrará o necessário apoio dos demais membros desta Casa para a sua própria consecução. De tal forma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é muito importante, senador Walter Pinheiro, que Vossa Excelência, poucos dias atrás, estava nesta mesma tribuna falando deste assunto. Eu acho importante que o governo federal não prejudique, hipótese alguma, em relação aos pequenos produtores de biodiesel. Lamentavelmente, senador Antônio Carlos Valadares, quando o governo federal, o próprio presidente Lula, instituiu a política de biodiesel, sobretudo, era para incentivar os pequenos, principalmente do Nordeste brasileiro, a produzir, melhor dizendo, a questão do pinhão manso e outras alternativas que pudessem fazer uma energia renovável. Entretanto, o próprio governo federal, que incentivou, agora estão massacrando aqueles pequenos. Os grandes podem entrar nas concorrências dos pequenos, mas os pequenos não podem participar dos lotes dos grandes. De tal forma que acho que é uma injustiça. Com isso nós estamos cartelizando o setor, na medida que o Brasil, lamentavelmente, senador Antônio Carlos, já tem 3 áreas que estão sendo cartelizadas. Dentre elas, essa aqui do biodiesel, a carne e como também o etanol. Eu não posso permitir concordar que todos os dias os grandes industriais, ou seja, os grandes grupos, vai lá e compra as menores usinas que produzem o álcool e o açúcar no Brasil. Isso está sendo cartelizado, por isso já tivemos problemas graves nesta safra aqui de 2010, 2011, em relação ao etanol, que subiu da forma exagerada, permitindo que o mercado fosse desabastecido e, com isso, trazer um sério transtorno no que se diz respeito aos preços praticados no mercado. De tal maneira, senhor presidente, concluindo, eu quero dizer aos senhores e senhoras senadores que é muito importante nós também valorizarmos o pequeno no Brasil, sob pena de cartelizarmos vários setores e, com isso, prejudicando sobremaneira aqueles também que estão à procura, com certeza, também de uma perspectiva melhor para os seus estabelecimentos e atividades comerciais em todo esse imenso país. E, concluindo, dizer ao senhor presidente, pelo tempo que me resta, que nós tivemos hoje uma audiência com o ministro da Justiça, levando uma preocupação do governo do Estado de Mato Grosso em relação
que lá a relação a um assunto que já vem há mais de 20 anos, já se arrastando no estado do Mato Grosso, que é a questão da greba Suiamiçu, lá na região do norte do Araguaia. Aquilo, se não for tomada uma providência, na medida em que o que você vê é acontecer, lamentavelmente vai acontecer ali uma verdadeira tragédia. Diante da uma guerra vai ser travada entre brancos e índios, porque o governo federal, lamentavelmente, não toma as providências para, de fato, dar garantia à segurança jurídica àquelas pessoas que estão mais de 20 anos naquela localidade, lá na região do norte do Araguaia. Portanto, eu trago essa minha preocupação. Espero que o ministro hoje, que nos atendeu em exercício, Luiz Paulo, que nos atendeu lá, junto com o governador Sival Barbosa e outras autoridades de Mato Grosso, tome as devidas providências e buscar uma solução pacífica, sobretudo que o governo de Mato Grosso fez uma proposta extremamente execuível e factível de se realizar, em que vai permutar as terras dos índios acham de que são deles, nós daremos uma área, ou seja, a troco de 165 mil hectares, o governo de Mato Grosso pretende repassar cerca de 230 mil hectares com toda a vegetação e, sobretudo, também o governo de Mato Grosso propõe a colocar ali toda a infraestrutura de escola, apoio de saúde. Com isso, eu tenho a certeza que nós não vamos prejudicar mais de 700 famílias que estão ali ao longo de 21 anos naquela localidade. Isso, com certeza, estaremos verdadeiramente fazendo a justiça social e, sobretudo, dando cidadania àqueles que também produzem e constroem a grandeza do nosso país. Encerro, senhor presidente, dizendo da minha alegria, do meu contentamento de termos essa oportunidade de não só falarmos em relação ao biodiesel, mas especialmente da solução que está sendo buscado para a problemática que existe lá na greba Suiamiçu. Muito obrigado, senhor presidente.